Continuam a faltar professores nas escolas, sobretudo no norte e também no centro do país. Só no centro, 36% dos agrupamentos teve pelo menos um horário sem professor durante todo o primeiro período. O movimento Missão Escola Pública promoveu um inquérito dirigido aos diretores dos agrupamentos para fazer um retrato da situação no país. Vamos agora à conversa com a Cristina Mota, porta-voz da Missão Escola Pública. Olá, bom dia, seja muito bem-vinda. O que é que está a causar esta falta de docentes qualificados nas escolas em Portugal? Bom dia, António. Agradeço desde já mais uma vez o convite. O que está a faltar é a formação de novos professores. O que está a faltar são incentivos para que nós tenhamos nas escolas candidatos aos horários que, entretanto, vão surgindo. Portanto, o nosso inquérito e a análise que fizemos teve logo duas conclusões imediatas. A primeira é que é possível obter números. E certamente números obtidos de uma forma muito menos dispendiosa e mais simples do que, por exemplo, o plano de contagem de sumários anunciado pelo Ministro. Outra das questões que o nosso inquérito também revelou é que, neste momento, e ao contrário do que tem sido anunciado por alguns agentes dentro da comunidade educativa, nós não temos paz nas escolas. E porquê é que nós não temos paz nas escolas? Porque tivemos 34% dos agrupamentos com pelo menos um horário sem professor durante todo o primeiro período. Temos 75% dos agrupamentos a recorrer a recursos humanos não qualificados em ensino para conseguir mitigar a falta de professores que faz sentir. Temos 68% Cristina, dos agrupamentos com falta de assistentes operacionais. Qual é a consequência desses números na formação dos alunos? Ora, certamente vai ter consequências a médio e longo prazo. Portanto, as aprendizagens dos alunos já estavam em declínio e, perante números desta natureza, acreditamos que ainda vai condicionar mais. Aliás, uma das análises que nós também fizemos é relativa às medidas aplicadas nas direções escolares para fazer face à falta de professores. As horas extraordinárias são, desde logo, a medida mais utilizada, o que está a sobrecarregar os professores e que poderá também ter consequências a médio e longo prazo. Outra das medidas que está a ser utilizada é a abolição das medidas de promoção do sucesso, o que nós também entendemos que vai ter consequências a nível das aprendizagens dos alunos. Portanto, eles serão certamente o primeiro alvo a ser atingido com o problema que nós temos neste momento. E como o António disse há pouco... E que hipótese é que vê para a criação, por exemplo, de algum modelo transitório que possa melhorar toda esta situação para todas as partes envolvidas? Ora, uma das questões que nós temos e que, portanto, os nossos dados de algum modo nos fizeram refletir é que certamente estão a ser preparadas medidas para conseguir, de uma forma imediata, tentar reverter esta situação. Nós acreditamos que estará preparado, portanto, aqui o baixar de nível de exigência para ser professor, nomeadamente no que diz respeito à habilitação própria, diminuindo o número de créditos necessário para um qualquer licenciado numa área qualquer poder lecionar e também a questão da profissionalização a nível, por exemplo, do primeiro ciclo, que é neste momento uma condição que é exigida e que nós colocamos em causa se não será a próxima a ser diminuída para fazer face a esta medida. Temos ouvido esse discurso em muitos agentes, nós entendemos que é de algum modo... Mas não há uma preocupação com uma quebra na qualidade do ensino em Portugal? Sem dúvida, portanto, nós para já lembramos que já nos anos 80 nós tínhamos efetivamente muitos professores que não tinham a habilitação profissional. No entanto, estamos a falar numa altura em que as licenciaturas eram de 5 anos e o público-alvo não aquele que nós temos neste momento, nomeadamente uma escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Portanto, fazer face às exigências neste momento é completamente diferente daquela que os anos 80 tiveram. Portanto, em causa, sim, estarão, portanto, as aprendizagens dos alunos. Mas nós entendemos, nós, Missão Escola Pública, que antes de se tentar diminuir ainda mais o nível de exigência para se estar dentro de uma sala de aula, deveríamos excluir
todas as outras possibilidades. E nós, no imediato, o que entendemos que poderia ser aplicado seria a valorização salarial da profissão docente e no que diz respeito às condições de carreira, por exemplo, a progressão da carreira neste momento, e tem sido anunciado pelo Ministro da Educação, que iria abolir o número limite de vagas de acesso a determinados escalões, mas tal não aconteceu. Deveríamos começar por aqui, portanto, por criar, de facto, incentivos à profissão docente para tentar cativar mais alunos para se formarem em professor e também cativar aqueles que, entretanto, abandonaram a profissão e que poderão ainda regressar. Seria por aqui que deveríamos começar e seriam aqui as medidas. No que diz respeito ao primeiro ciclo, que é uma questão que nos está a preocupar significativamente, nós temos milhares de alunos que não têm professor desde o início do ano. Temos milhares de alunos que estão a ser distribuídos por turmas, por vezes de níveis diferentes, uma medida inclusiva que levou a que tivessem sido fechadas várias escolas com o argumento de que era algo que não promovia devidamente as aprendizagens e nós estamos a ter... E temos também, Cristina, o Ministério da Educação sem divulgar qual é o número exato de professores contratados sem habilitação ao longo de todo este primeiro período. Exatamente, portanto, números era algo que nós, efetivamente, gostávamos que o Sr. Ministro da Educação viesse trazer a público. Aliás, ele tem vindo trazer, por exemplo, trouxe os 1.500 docentes que adiaram a sua aposentação e é uma das questões que nós, no nosso inquérito, também questionamos, é até que ponto é que esta é uma medida, efetivamente, de sucesso ou não é ela uma medida contraproducente. E para conseguirmos fazer devidamente essa análise, precisávamos, por exemplo, de saber quais as reformas que estão a ter lugar a norte, o número de reformas que estão a ter lugar a norte, onde a falta de professores ainda não é tão significativa e em que grupos de recrutamento. Porque, por exemplo, António, se um professor de Educação Física neste momento adiar a sua aposentação, poderá estar em causa não entrar no sistema um professor que se encontra nas listas de não colocados. Portanto, o grupo de Educação Física é um que, por enquanto, não tem falta de professores, nem se prevê nos próximos anos. Portanto, poderá esta medida estar a levar a que professores que se encontram nas listas de não colocados em grupos não carenciados estarem a desistir da profissão por não terem colocação. E lembramos que estes professores Sim, que adiam a que reforma... possa haver mais problemas do que soluções ao longo dos próximos anos. E também se olharmos para este número, 30% dos professores vão para a reforma ao longo dos próximos 10 anos. Exatamente, portanto, aliás, nós só nos meses de janeiro e fevereiro temos mais de 300 professores a saírem da profissão e nós que estamos no terreno verificamos que principalmente nas zonas com mais dificuldades a maioria dos professores está desejosa de conseguir aposentar-se. Mas relativamente a números e relativamente a constrangimentos, António, eu gostava de referir também, e até porque este inquérito foi direcionado a diretores escolares, foi também uma preocupação da Missão Escola Pública perceber quais as dificuldades que os diretores escolares sentem na execução da sua gestão. Portanto, isso, o que nós reparamos Eles querem também mais autonomia para poderem contratar e reconduzir professores, não é? Sim, efetivamente, alguns diretores pedem essa autonomia. No entanto, e se nós olharmos para trás, se nós olharmos pelo espelho retrovisor, verificamos que a contratação por parte das escolas não foi uma medida eficaz. Muito pelo contrário, quando nós tivemos as bolsas de contratação de escola, tiveram de ser abolidas porque estavam a criar várias condicionantes. E de forma alguma será a resposta. Porque nós não conseguimos tirar professores debaixo do tapete. Não há professores. Portanto, independentemente da forma como eles são colocados na escola, nós não iríamos resolver o problema. A colocação dos professores pelos diretores escolares iria trazer uma nova agravante. E, aliás, tivemos um artigo há pouco tempo no Público que fala no que acontece no ensino superior, que apela a que justamente a colocação de professores seja centralizada e não decorra através dos reitores, porque se está a deparar com este problema que é depois nós termos, por vezes, os favores a sobreporem-se a outras questões. Portanto, não. O concurso deverá ser centrado tal como ele está neste momento. No entanto, os diretores escolares poderão ter autonomia para outras questões e que seria também aqui importante. Olhe, por exemplo, até mesmo no que diz respeito agora à contabilização dos sumários, parece-nos que o Sr. Ministro está até a desconfiar da capacidade dos diretores escolares, centralizando esta questão e não permitindo que essa, no fundo, controle seja feito pelos diretores escolares. Mas diretores escolares que têm vários constrangimentos... Cristina, está quase a tocar para o fim desta aula. Temos mesmo de concluir. Certíssimo.
Mas estava eu a dizer, e só porque também queríamos dar uma palavra relativamente aos constrangimentos dos diretores, eles são vários e também deveriam aqui ser tomados em conta. O Sr. Ministro, e nós já enviámos este relatório para o gabinete do Ministro da Educação, olhar para eles para dar resposta. E uma vez que estamos a terminar, António, eu gostava de deixar, aliás, as perguntas que nós também deixámos e que constaram ontem em algumas edições relativamente a estes dados e aquilo que nos trouxeram, nós deixamos algumas perguntas ao Ministro da Educação, nomeadamente o que vai acontecer à avaliação dos alunos que passaram todo o primeiro trimestre sem professor uma determinada disciplina e que agora se mantêm na mesma situação. Nós lembramos que a legislação permite um período, não permite mais. O que vai acontecer a estes alunos? Fazem exame, reprovam a disciplina, repetem esta disciplina para o ano, terá de dar resposta. Aos alunos de primeiro ciclo, que neste momento também eles estão entregues a técnicos especializados que não podem avaliar, que vai acontecer a estes alunos. E relativamente às propostas que vêm aí a caminho, o Sr. Ministro da Educação vai, antes de valorizar devidamente a profissão, baixar o nível de exigência para ser professor, vai renegar as ciências da educação. Deixamos estas questões ao Sr. Ministro e esperamos que, na terça-feira, quando estiver, portanto, na reunião com os partidos, possa dar estas respostas. Muito obrigado, Cristina. A continuação de um excelente dia de sábado. Obrigada igualmente, António.